Hello everyone, how are you? It is Mike in here, your English teacher. Para mais uma aula super bacana, nosso curso de inglês here, English Short Conversation, alright? So, hoje vamos falar sobre a lição número 3, lesson number 3, ok? É a nossa formal introductions, right? Uma lição sobre introduções, apresentação e formal, perdão. Now look, very important guys to remember that. Esse tipo de introdução, de apresentação, muito importante em vários contextos, ok? Principalmente, especially naquele contexto de business, right? O business, onde você vai estar trabalhando no dia a dia, numa ligação telefônica, no e-mail, numa entrevista de trabalho. Então é muito importante ficar ligado nessa lição que você vai aprender muito comigo hoje, ok? So, of course, vamos ver aí alguns termos bem bacanas, but também vamos estar falando sobre dicas de pronúncia, dicas de vocabulário, ok? E muito mais. Então fica ligado aí, fica ligada que você vai aprender muito hoje, ok? So, mas antes, como de costume, ok? Antes de passar pelo nosso dialogue, nossa conversation here entre Margaret, Mr. Wilson e Dr. Smith, vamos então escutar o áudio, ok? Dessa conversa e eu sugiro a vocês, quando vocês estiverem escutando o áudio, please, right? Por favor, please, sigam aqui cada frase, ok? Para vocês possam entender na hora que a pessoa fala a junção ali das palavrinhas, alright? Ali a questão do linking sound, very important, ok? Às vezes tu pensa que eles estão falando três, quatro palavras, falando uma palavra só, mas está falando três, quatro palavras. So, vamos falar disso também hoje, mas desde agora já fica ligado aí no áudio, ok? Let's go, ready? So, 3, 2, 1, playing right now. Introductions and small talk. Formal introductions. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you, too. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Oh, that's my field, too. I work for the United Nations. In the development program, by any chance? Yes. How did you guess? I've read your articles on technical assistance. They're excellent. Perfect, guys. Very good, very good. Notaram o tom da conversa, um tom mais formal, um tom mais polite, né? Mais educado, né? Aquele tom mais, né, rapidinho, tal, um tom mais tranquilo, é um tom mais de formalidade, ok? So, vamos agora passar passo a passo cada frase que foi usada, right? Nessa conversa, para a gente entender exatamente o que está acontecendo, beleza? E para você também já usar, não é só aprender e não usar, você tem que usar, ok? Vamos praticar, bora aprender inglês juntos, ok? Let's go! So, first one, Margaret. Margaret começa a frase falando o seguinte: Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. So, Mr. Wilson, guys, in English, Mr. significa senhor. É uma forma bem educada de chamar o homem, né? A pessoa, o homem senhor, a pessoa geralmente a pessoa mais velha, ok? Mas não necessariamente a pessoa mais velha. O Mr. é uma forma educada de se referir a um homem. E quando eu uso Mr., geralmente eu uso o último nome. No caso aqui, Mr. Wilson. Wilson não é o primeiro nome dele, ok? Wilson é o último nome. A gente não sabe o primeiro nome, mas o Wilson é o último. Então, eu vou usar sempre Mr. Mr. e depois o último nome. So, for example, my name is Michael dos Santos. So, my last name is Santos. So, Mr. Santos, ok? Geralmente, eu uso Mr. em ocasiões mais formais, como essa aqui, mas também quando eu não tenho intimidade com a pessoa, eu não conheço a pessoa, é um primeiro contato, eu quero né, dar a entender que, enfim, eu quero que a pessoa entenda que eu sou uma pessoa educada, que eu também não tenho intimidade com a pessoa, então o Mister é o mais apropriado nessa situação. Você não tem intimidade, você quer demonstrar educação e formalidade, o Mister, ok? And don't forget, normally, Mister, eu vou usar com o último nome, ok? Nas escolas americanas usam muito Mr., né? Ou professor, ou teacher, ok? Mas Mr. na escola, high school, geralmente Mr. e nas faculdades, professor, ok? Now, Mr. é para homem e para mulher.
Não, para mulher, a gente tem que ficar ligado que para mulher depende se a mulher for casada ou a mulher for solteira, ok? Normalmente, para mulheres casadas, eu uso, eu uso esse aqui, Mrs. Repeat, Mrs. Perfect. O Mrs. não é o plural do Mr., ok? O Mrs. é para a mulher, geralmente casada ou que já foi casada, ok? Então, for example, Mrs. Se ela é minha esposa, Mrs. Santos, ok? So, Mrs. Santos, ok? Again, não é o plural de Mr., é porque a mulher já é casada ou já foi casada, ok? So, bastante importante lembrar disso. E se for mulher solteira, right? Geralmente eu uso Miss, Miss, M-I-S-S, Miss, right? So, Miss, eu também uso, né? Geralmente, Miss, eu uso o último nome, ok? Very important to remember that, alright? Não é à toa que chama Miss Universe, né? Miss Universe, a Miss Universo, porque as meninas têm que ser solteiras, não podem ser casadas. Por isso que é Miss Universe, ok? Now, guys, existem outros termos também para a gente se referir, para que a gente possa se referir à pessoa, sendo ela homem ou mulher, de forma mais formal, mais educada. Olha só, para homem, normalmente eu uso sir, sir, good morning. Não preciso usar o nome nenhum, só uso esse termo, sir. Good morning, sir. How are you, sir? How you doing, sir? Ok? Eu não uso man. Hi, man. Hello, man. Não, eu uso sir. Geralmente é uma forma mais educada. Geralmente pessoas mais velhas, homens mais velhos, mas também posso me referir a pessoa mais jovem como sir, ok? No exército usa muito sir, yes sir, no sir, mas o sir é uma forma bastante educada para se referir ao homem, ok? E para mulher existem alguns, existem duas que eu sei que é bastante comum, é esse aqui, é o madam, ok? Now, madam or ma'am. Ma'am é bastante comum, ok? Ma'am. Não é man. Man com N no final é homem. Esse é ma'am. Ma'am com M no final. Ma'am. Ma'am. Hi, ma'am. Funciona a mesma coisa que o sir. Hello, ma'am. How are you, ma'am? Right? É o senhora, ok? Então, o ma'am. O lady é mais para senhorita. Good morning. Hi, ladies. Hello, ladies. Damas, ok? Mas, geralmente, ma'am e o sir, se quiser ser um pouquinho mais formal, beleza? Então, continuando aqui, ela falou, Margaret, Mr. Wilson. Então, ela quer, né, falar, ser um pouquinho mais formal. So, hello, Mr. Wilson, or Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. I'd like you. Guys, I'd like, right? O que seria o I'd like? O que aquele D tá fazendo ali? O D é a contração do would. I would like. Now look, I would like is very important. Why? Because é o nosso iria. O would é o nosso iria. Então sempre quando vem o verbo com would acompanhado do would, é o iria. So for example, I would play. Eu jogaria. I would go. Eu iria. I would drink. Eu beberia. E assim vai, ok? Então quando aparecer o would, é o nosso uria. É só pegar o verbo e colocar o uria no final, beleza? Isso que o would quer dizer. Sozinho, o would significa nada. Ele vem sempre acompanhado do verbo, ok? Now, aqui, nesse caso aqui, o would like significa gostaria, right? E é uma frase muito importante, porque eu posso usar em várias situações. Aqui, a Margaret está usando I like you to meet. Eu gostaria que você conhecesse. I like you to meet. Mas eu posso falar também, quando eu for no restaurante, eu falo assim, I would like to drink. Eu gostaria de beber. I'd like to eat. Eu gostaria de comer. I like to talk to you. Eu gostaria de conversar com você. Então, o I'd like, ou I would like, é uma frase muito importante, usada em diferentes ocasiões e significa a mesma coisa. Eu gostaria de fazer algo. Se fosse de fazer algo, eu vou usar o I would like to e falo, né? E falo o que eu gostaria de fazer. I like to go, I like to play, I like to eat, ok? Agora, eu gostaria que você fizesse algo, ou aí eu uso somente a pessoa. Ó, vou botar I'd, que é a contração. I'd like you, e segue a frase. I like you to go, I like you to do.
Eu gostaria que você fizesse, fosse, jogasse, ok? A gente usa o verbo dessa maneira, beleza? Como aqui. I'd like you to meet. Eu gostaria que você conhecesse. Aqui eu não traduzo como conhecer. Eu gostaria que você conhecer. Não faz sentido. A gente traduz como conhecesse. A gente usa o nosso esse, né? I'd like you to meet. Eu gostaria que você conhecesse. Eu gostaria que você fizesse. I would like you to do. I would like you to go. I would like you to do something. É o nosso fizesse, fosse, ok? Por conta do would, beleza? Então aqui ficou. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Smith. Aí o Mr. Wilson falou o seguinte. It's nice to meet you, Dr. Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Então, imagina a conversa, ok? Picture the conversation here. 3 pessoas, a Margaret apresentando o Mr. Wilson para o Dr. Smith. Então aqui, pessoal, olha só que bacana. It's nice to meet you. E o Dr. Smith respondeu, pleasure to meet you. Look, it's nice to meet you. Pleasure to meet you. 2 frases, um só contexto. Um só contexto. É o prazer de conhecer você. That's it. Look, English gives us options. English gives us options. Inglês nos dá opções. Então, eu posso falar, it's nice to meet you. Or, it's pleasure to meet you. No problem. No problem. Ok, Michael, which one is better? Qual o melhor? Guys, não é questão de melhor ou pior ou errado ou correto, e sim uso, opções, ok? É a sua opção. Eu prefiro falar I prefer nice to meet you, but pleasure to meet you. It's a great option too. É uma ótima opção também, ok? So remember that. Super important, ok? Now, poderia falar great to meet you, of course. Poderia falar excellent to meet you, of course, no problem. Aqui usou pleasure, prazer, it's nice to meet you, bom te conhecer, prazer te conhecer, no problem, ok? Now, Margaret continuou a conversa e ela deu uma informação sobre o Dr. Smith para o Mr. Wilson. Ela falou o seguinte, Dr. Smith is an economist, Dr. Smith is an economist. Now look, aqui, olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 words, 1 sound. 3 words, 1 sound. Look, Dr. Smith is an economist. Juntou o som do S com A e o N com E. Por quê? Porque são tudo consoante vogal. And in English, remember, quando eu uso a consoante vogal, eu faço o sound linking, né? Eu vou pegar esses sounds e vou linkar tudo, vou juntar tudo. So, Dr. Smith is an economist, okay? Remember that. Always connect. So look, he just finished writing a book on international trade. Now look, guys, he just finished. Ela botou, he just finished. Look, olha que interessante essa informação aqui. Look, she just finished. O que seria o just finished? O just finished, ela está dizendo, ele acabou de finalizar, ele acabou de encerrar, de terminar. Agora, por que o just ali? O just, ele indica que algo acabou recentemente, acabou de finalizar. Então, eu posso falar simplesmente he finished, like here. He finished. Of course, no problem. He finished. Tá correto? It's perfect. He finished, okay? He finished. But, por que o just está ali? Porque o just, guys, não significa só apenas, somente, mas também significa algo que aconteceu recentemente, acabou de terminar, acabou de acontecer. Então, for example, he or I just saw Maria. Excuse me, one second. I just saw, let me say saw, I don't know, Joe. I just saw Joe. Saw é o verbo ver do passado. Então, I just saw Joe. Eu acabei de ver o Joe. Now, eu posso falar só I saw Joe? Of course. Somente I saw. Yes, eu vi o Joe. Mas eu quero dar ênfase a isso. Então, eu quero dizer que eu acabei de ver o Joe.
acabei de ver. Então, eu vou usar o just. Então, I just saw Jill. I just talked to Maria. I just worked with Bob. Eu acabei de trabalhar com Bob. Acabei de conversar com a Maria. Então, o just, por isso que aqui está falando just. He just finished. Ele acabou de encerrar, finalizar, writing a book. Escrever um livro, ok? Então, o just dá essa ênfase, beleza? Now, depois ela continua aqui, a Margaret falou, a book on international trade. On international trade. O que seria on international trade? About international trade. Sobre, né, comércio internacional. Então, eu vou usar o on no sentido de about, ok? So, about international trade, on international trade, ok? Então, he just finished writing a book on international trade, which means sobre, né, comércio internacional, alright? Now, o Mr. Wilson respondeu, oh, that's my field too. I work for the United Nations. One more time. Oh, that's my field too. I work for the United Nations. Now, por que o ou tá aqui, right? O ou, guys, ou é um filler. Remember filler? Falamos sobre isso na class number 2, right? Lesson number 2. O filler é um som, é uma palavra que a gente usa para ganhar tempo, para poder responder de uma forma mais clara, mais objetiva. Também é uma técnica, né, que a gente usa para descrever espanto, alegria, surpresa, questionamento, ok? Que é o caso aqui. Ele falou, oh, tipo assim, sério? Olha que interessante. Oh, então é bastante comum, ok? São palavras ou sons, ok? Depois ela fala, that's my field. Field, guys, that's my field. Field é o campo de rosas, campo de flores, campo de futebol, é o field. But também pode ser tratado como área, right? Excuse me. Area, a área de trabalho, de atuação, é o field, ok? So, computer field, I don't know, textile field. Então, têxtil, campo de computação. Então, field pode ser usado nesse sentido também, ok? I work for the United Nations. Look, for the United Nations. Guys, United Nations nada mais é que UN, ou seja, ONU, Organização das Nações Unidas. Então, United Nations, UN. Então, quando escutar falar sobre UN, é o United Nations, ok? Now, seguindo aqui então, Dr. Smith falou, in the development program, by any chance? In the development program, by any chance? Guys, in the significa dentro. Quando a gente falar in the, sempre inside, ok? So, inside. So, in the development program, inside, dentro do programa de desenvolvimento. É in the, por isso que é in the, porque é inside, ok? So, in the development program. Aí depois ele pergunta, né? By any chance? By any chance? Essa é uma expressão muito bacana. By any chance, ele significa possibly, possivelmente, porque olha só, eu não tenho certeza dessa informação, então eu quero ter certeza. Então eu pergunto, by any chance? Possibly, tipo assim, por acaso, né? Você, sei lá, tá numa situação e fala, você tem uma caneta por acaso? Ou você pode me emprestar algo por acaso? Ou você é de uma região por acaso? Então, by any chance, eu vou usar o by any chance nesse sentido, beleza? Algo possivelmente, né? Possibly, ok? So, of course, o Mr. Wilson respondeu, yes, how did you guess? Yes, how did you guess? Pergunta no passado, right? Sempre quando eu falo alguma coisa no passado, uma pergunta, ou até uma afirmação, uma negação, eu vou usar o did. Did represents past tense, ok? Ao contrário do do e does, que representam o present, o did representa o past. And very important, quando eu uso did na frase, seja frase interrogativa ou negativa ou afirmativa, never, ok? Never change the verb. Ou seja, nunca vou usar o ed no verbo e nunca também vou mudá-lo completamente. Então, yes, how did you guess? Como você adivinhou? How did you guess? O verbo na tradução vai para o passado. In English, no. In English, nada muda. Continua no presente, ok? Very important to remember. Now, Dr. Smith respondeu, I've read your articles on technical assistance. They are excellent.
They're excellent. Look, I've read. Guys, now, uma das coisas mais, né, que as pessoas mais têm dúvida, que as pessoas têm mais dificuldade, é nesse caso do I have, esse present perfect. My God, so difficult. Let me tell you. Deixa eu falar, é uma das coisas mais fáceis de aprender inglês. Você ainda não aprendeu da forma correta, ok? Eu vou te explicar em 2 segundos como isso funciona. Olha só. I have e um verbo, ok? Ele significa passado. Qualquer coisa acontecendo no passado tem essa opção. Então, no caso aqui, I have read é a nossa frase. Que a contração é I've read, ok? So, I've read, I have read, no difference, same thing. Now, of course, qual é a diferença do I've read pro I read? Ou seja, qual é a diferença do present perfect to simple past? Very simple. None. Zero. Nada. Okay? So, I've read, I read significa a mesma coisa, people. So, please, look, one thing, very important, não traduzem como eu tenho feito, eu tenho. Mas é have mais o verbo. O verbo have é ter. Ok? Não aqui. Aqui, o have é um auxiliar. Então, não traduza como ter, ok? Eu vou traduzir o I have read, eu li. I read, eu li. É absolutamente a mesma tradução no mesmo contexto, ou seja, no passado, beleza? Tá, mas como é que eu falo então eu tenho feito alguma coisa? Pessoal, olha só, quando eu falo eu tenho, o sentido qual é? De vem fazendo, certo? Então, no inglês, quando quiser falar eu venho, eu tenho, venho fazendo, eu tenho feito, eu vou usar o have, mais o been, mais o verbo, right? So, for example, I have been reading. I have been doing. For he, she, it. She has been cooking. Eu vou usar o has ou have, o been mais o ing. Isso é tenho, venho fazendo algo, ok? Se não, o have e também o verbo normal para indicar passado, ok? So, I have read your articles on technical assistance. Look, I have read. Se eu quisesse falar I read your articles on technical assistance, estaria corretíssimo. Perfeito, porque as duas formas estão falando do passado, ok? Guys, thank you very much. Thank you for watching. Obrigado por ter assistido, alright? Aproveita para dar um like, para se inscrever no canal, subscribe. Mais vídeos bacanas virão. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham curtido, aprendido bastante. So let's practice, let's speak English together. And vamos longe assim, ok? So, thank you very much. Dá uma passadinha no nosso Instagram também, DuziEFL, right? Para também ter uma versão mais curtinha desse vídeo. Espero que gostem. Thank you very much, guys. And look, let's continue. Let's practice together, okay? Let's go far. Vamos longe. So, see you guys next lesson, okay? Bye-bye.